o que eu sou. Boa noite. Se eu pedir para vocês um favor, vocês fariam? Para vocês se chegarem aqui mais perto? Estou pedindo sozinho aqui. Venham mais para cá. Estamos aqui mais uma noite, né, na nossa programação. Hoje nós iremos estudar o tema 6, número 6, onde tem por título Saúde e Salvação. Jesus, Saúde e Salvação. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas esse seminário que nós estamos fazendo vem falando sobre saúde. Vem falando de algumas curas, milagres que Jesus fazia na sua época, que não era uma época de tanta tecnologia nenhuma como nós vivemos hoje. Eu faço uma pergunta aos irmãos: vocês já tiveram, eu posso dizer assim, como é que eu posso falar, a oportunidade, ou até mesmo assim, forçado por livre e espontânea pressão e necessidade,
Você já estiver em um hospital, seja doente ou com alguém da sua família, e vocês já pararam para observar o atendimento? Eu estou falando na questão pública. Quem tem plano de saúde não vai passar esse transtorno ainda, porque já vai ser atendido de modo imediato. Mas e os que não têm condição? Os que dependem do plano do SUS do governo para uma consulta, para passar alguma coisa? Por incrível que pareça, esse tema que eu irei compartilhar com os irmãos hoje aconteceu comigo nessa semana. Meu pequenininho está ali com pneumonia, a gente foi no hospital, sexta-feira passada, e então aquela velha demora, mas não é a demora em si que eu quero falar, mas sim do ambiente. Você vê crianças chorando, pessoas sofrendo. Enquanto isso, médicos, enfermeiros estão andando, atendendo outras coisas, e o pessoal que ali se encontra, talvez psicologicamente falando, né? Eles fazem de conta que não estão em um hospital, que não estão em um lugar, ou seja, vê a dor do seu próximo e parece que não sente, né? Aquilo não me abala, não me afeta. Sem falar que muitas das vezes a gente mesmo anda pelas ruas da cidade, a gente encontra essas pessoas que dependem, vou dizer assim, do lixo para sobreviver. Não sei se você já viu alguém rasgando um saco de lixo e catando uma fruta que já estava usada, catando alguma coisa que já tinha. Eu já vi isso diversas vezes. E isso me machuca, porque eu fico assim pensando, eu sinto ira, eu sinto indignação, eu sinto, não sei dizer, mas por essas razões eu dizia assim a Deus, eu digo assim, Deus, se eu fosse rico, mas muito rico, não igual no sentido daqueles que nada mais tinha para fazer com o dinheiro e resolveram visitar o Titanic, gastaram uma fortuna para visitar o Titanic, sendo que esse dinheiro que para eles estava sobrando poderia ser fácil usado aí para, não sei, para uma causa do câncer no hospital, por exemplo, diversas coisas. E a gente vê, quanto mais as pessoas têm, menos eles olham para os necessitados, para os pobres, para aqueles que não têm condição nenhuma. Ainda assim louvamos a Deus porque temos o SUS. Ainda assim temos ainda isso. Aí agora o meu filho, o Enzo, estava tranquilo, normalmente bom, aí do nada veio uma febre de 39 graus repentina. E lá vai de novo mais no hospital. Inclusive a gente voltou ontem no hospital, 2 horas da manhã, e eu não dormi, vamos dizer assim, normalmente. Trabalhei o dia inteiro. E ele está com dengue. E a gente sabe que dengue não tem cura, não há uma injeção, não há nada. É repouso, observação, hidratação, alimentação. E isso tudo assim, de uma vez só. A Josiane também estava doente, por isso a gente não estava participando efetivamente da programação. Mas o que mais me pegou assim, de observação é como as pessoas olham tudo isso e parece que elas não existem, sabe? Eu louvo a Deus porque eu sou empregado, tenho condições de ainda correr para o hospital com meus filhos. Agora, você já imaginou um morador de rua? Alguém, não sei se você já viu criancinhas que estão no semáforo. Isso dói no coração da gente. Eu, particularmente, me entristeço ao ver isso. Mas diante de tantas doenças que a gente passa na vida, cada um hoje é uma luta constante, cada um busca a sua própria cura, com os seus meios, os seus métodos, com as suas forças, com o seu dinheiro. Hoje a empatia e a simpatia, vamos assim dizendo, não existe mais. Se eu ver uma pessoa cair no chão ou alguém pedindo dinheiro, a primeira coisa que a gente pensa é para comprar droga, não vou dar, não é isso? A gente faz aquele julgamento próprio e usa isso como se fosse uma justificativa para a gente não ajudar, não fazer algo. Muitas das vezes as pessoas não estão carentes tanto de saúde, mas às vezes de uma palavra de conforto, de se sentir importante. E isso faz uma grande diferença na nossa sociedade. Quando eu cheguei aqui em Taubaté em 2011, tinha um senhor que ia vasculhar aquela caçamba de entulho. E uma certa vez eu
vasculhar a caçamba de Jesus. Eu percebi que ele estava muito desgastado, fraco, frágil, cabelo grande, barba grande. Dava para perceber que ele não tinha emprego, ou que não era daqui, alguma coisa assim. E eu procurei conversar com ele, e eu falei se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E era na hora do café, porque na empresa que eu trabalhava, 9 horas a gente tomava um cafezinho. E eu ofereci o meu lanche para ele. E quando eu ofereci o café para ele, o lanche, ele, antes de ele aceitar, ele chorou bastante, porque ele falou que aquela era a primeira refeição que ele ia fazer. E que tudo que ele juntava, papelão, latinha, era para comprar o pão e o leite dos seus filhos que estavam em casa. Ou seja, ele preferia dar para os seus filhos e não sair de casa. Daí, nesse diálogo que a gente teve, ele falou que não era daqui de São Paulo, era de Minas Gerais, que eu conheci um amigo que disse que estava tudo pronto para ele vir trabalhar, e não tinha nada de serviço pronto, não tinha nada. O rapaz sumiu no mundo e ele ficou na rua. E onde ele dormia era uma lona, um plástico, não era um lona, um plástico, com alguns pedaços de pau que ele havia juntado em algumas outras construções, e morava ali com sua esposa e 2 filhos. Mas ele disse que era difícil, porque gente fazia mal, achava que ele era, sabe, drogado, se eu puder, rasgava a lona dele, quando chovia, molhava tudo. Aí eu falei assim para ele: venha aqui tal dia, que eu vou lhe dar a cesta básica. A gente recebia a cesta básica para ele. Eu achei que ele não ia vir. Aí ele veio um dia, eu já estava esperando ele. Daí eu dei minha cesta básica, o meu irmão João José, que é o mais velho, o irmão mais velho. Ele viu aquela cena e também doou a cesta dele. Aí tinha um outro amigo meu e deu mais 100 reais para ele. Aí veio meu pai e deu mais 50 reais para ele. E esse homem chorou como uma criança. Aí chorou de verdade. E eu percebi que naquelas lágrimas havia sinceridade. Não era um falso. A pessoa não queria usufruir, não queria se aproveitar da generosidade da nossa vontade, mas de fato ele estava necessitado. E ele falou assim: um dia eu vou vir aqui te agradecer. E eu falei: mas você é de onde? Ele falou: sou de Minas Gerais. E para mim embora é 250 ao frete que o rapaz cobra, para me deixar lá na minha terra, na minha casa, de onde eu vim. E o meu ex-patrão falou que se eu voltasse, ele me dava um emprego de novo, carteira registrada e tudo, ia voltar tudo normal. Aí a gente fez uma vaquinha na obra, eu, meu irmão, meu pai e minha comigo, a gente deu os 250. Acabou que no outro dia ele veio, fez questão de ir na obra onde estava, chorou novamente que nem criança e veio se despedir. Veio agradecer e se despedir porque ele tinha conseguido o frete e ele já estava de mudança para a sua casa, para a sua família, para o seu estado de Minas. E aconteceu que desde esse episódio nunca mais eu vi isso trabalhar. Às vezes, irmãos, a gente tem as condições de fazer alguma coisa que não é muito, porque a gente também não pode fazer muito, mas a gente às vezes tem a condição de fazer aquilo que nos é possível fazer. E uma dessas coisas é entristecer-se quando esse, quando o próximo, uma situação, como é que eu posso dizer, não melhor do que a nós, mas é complicado as pessoas que vivem no mundo sem esperança, sem alegria, sem importância. Isso esfria. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muito haveria de se esfriar. E a gente vê isso, a gente vê essas coisas. Eu convido vocês a lerem comigo uma história bem conhecida, que é Lucas 10. Lucas 10, a gente vai ler 33 ao 35. É uma história muito conhecida, vocês não conhecem. Fala do samaritano, do bom samaritano. Você já ouviu falar nisso? Do bom samaritano? Lucas 10, vamos ler do 33 ao 35. Amém? Versículo 33 ao 35. Nos fala assim no versículo 33. Certo samaritano que seguia, vamos voltar uns versículos antes, vamos começar no 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem os sofrimentos, retiraram-se deixando-se morto. Casualmente descia um
sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe e os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. A gente vê aqui uma bela lição de amor ao próximo. E isso foi uma história contada por Jesus para os mestres da lei daquele tempo. E aqui é citado 3 classes de pessoas. Observe bem. Qual é a primeira pessoa que passou por aquele homem? O sacerdote. Não foi uma pessoa qualquer. Não foi um homem comum. Foi sim um sacerdote. Alguém que conhecia a palavra de Deus. Alguém que conhecia sobre Jesus. Alguém que sabia do plano de Deus. Alguém que tinha um conhecimento bíblico. E era um sacerdote. Era uma posição bem elevada para os mestres da lei daquele tempo. E por incrível que pareça, ele passou próximo àquele homem. A Bíblia não menciona o nome desse homem. Estava semi-morto, não estava morto. Com certeza ainda se mexia, ainda respirava. E esse sacerdote escolheu, decidiu passar de largo, fingir que ninguém estava ali, que nada aconteceu. Não é problema meu, não é comigo. Segue a vida. Depois passou um levita, que também era bem conhecido naquela época, tinha uma boa reputação. E esse levita, vendo aquele homem no chão, decidiu fazer a mesma escolha que o sacerdote. Não é meu problema. Isso não é coisa minha. Resolva cada um seus abacaxi. Segue a vida. E então passou uma terceira pessoa, que era um samaritano, da onde não se esperava nada de samaritano, aonde os samaritanos eram tratados com certo preconceito e era afastado, vamos dizer assim, não é uma boa classe de pessoas para se envolver. Esse samaritano passou ali, só que ele teve uma atitude diferente dos outros. Ele conhecia, a Bíblia fala que ele conhecia o rapaz que estava no chão? Não. Era parente do samaritano? Existe alguma passagem bíblica que afirma isso? Não. Mas ele tomou uma decisão sábia e que alegra, agrada a Deus. Por isso que o Senhor Jesus mencionou essa história. E o que esse samaritano fez? Primeiramente, tratou das suas feridas com óleo. Ele tinha um remédio. Ele tinha alguma coisa para amenizar a dor e o sofrimento daquele homem que estava caído. Segundo, ele colocou o homem no seu próprio animal e o levou para onde? Para sua casa? Levou para, vamos dizer, um hospital naquela época, uma hospedaria, vamos colocar como se fosse um hospital. Vamos dizer que foi um pãozinho aqui, uma dessas unidades de saúde. E disse assim: olha, cuide deste homem, dá aqui o dinheiro. E se precisar de algo a mais, podem fazer, que eu vou pagar quando eu vier. E aqui a gente vai encerrar a lição. A gente vai continuar nos versos seguintes. Mas o que eu quero trazer aos irmãos? Por que o Senhor Jesus contou essas parábolas para aqueles chefes e autoridades da lei? Porque muitas vezes, irmãos, a gente é tão rico em conhecimento de Deus, da palavra do Senhor, que a gente esquece, infelizmente, na realidade, esquece de olhar as necessidades das pessoas que são mais frágeis que a gente.
A Bíblia fala, o Senhor se alegra, Ele fala isso, que a gente deve cuidar das viúvas, dos órfãos, não é isso? E o Senhor faz causa por isso. Aí eu faço uma pergunta a minha, você que eu já me fiz essa pergunta. Você já visitou alguém? Você já fez uma visita para alguém, ainda que não seja nossa igreja, uma amiga sua, você, alguém que esteja precisando de alguma coisa? Você já pediu ao Senhor para tocar o seu coração? Você me mostra para me fazer alguma coisa? Será que a gente já visitou alguém que falta no banco dessa igreja, que era frequentemente, que por alguma razão não vem mais? Talvez não sei. E aqui a gente vê e percebe que esse problema que a gente viu aqui é a mesma coisa que a gente vive hoje. A gente passa de largo de certas coisas na vida da gente. Às vezes a gente até sente no coração aquela vontade de ajudar, mas vem aquele julgamento preconceituoso. Porque preconceito é um julgamento sem conhecimento, sem informação. A gente, não vou ajudar a fazer isso porque já é muito demais, entendeu? E a gente esquece de fazer o bem. Às vezes, irmãos, não é nem tanto dentro da igreja, às vezes é na obra onde você trabalha, na rua, com uma criança. Eu digo a vocês, se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu ajudava todo mundo que eu via na rua. Porque eu sinto, às vezes eu estou de Uber, aí você para no semáforo, você vê as pessoas, bem aqui mesmo nesse semáforo aqui, perto da onde a Stephanie trabalha, que eu sei ali, aquela vinda ali. Quando eu vou para a igreja aos sábados, tem uma parte lá com vestido de super-herói, de homem de ferro, tem um nome assim, pai de herói. Está escrito assim, ele vem de balinha, bota as balinhas ali. Você sabe o que ele faz quando ele vê meu filho? Ele vai lá dar balinha para cada um. Ele está ganhando o pão dele, tem um pix e tudo ali para alimentar a família dele, talvez tenha desempregado, não sei. Aí ele vai lá com o cumprimento, vai lá dar uma balinha para cada um, assim, coisa e quatro. Isso faz a gente refletir enquanto a sociedade hoje não tem amor ao próximo. No livro de Tiago, quando irmãos abrem Tiago 4,17, o livro de Tiago 4,17, a minha misericórdia. Tiago 4,17. Bem, como eu havia dito aos irmãos, o Senhor Deus, Ele não nos cobrará grandes coisas, das quais está além das nossas forças ou da nossa capacidade. Mas veja só o que diz em Tiago 4,17, irmãos. Perdão, é 4,17. Amém? Misericórdia para mim. Amém. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está o quê? Pecando. Quando nós sabemos que temos que fazer o bem e a gente não faz, nós pecamos. Por isso que quando Jesus Cristo veio a este mundo como homem, Ele curou, ressuscitou, fez milagres, diversas curas, quais nós iremos ver algumas aqui. E há muitos por aí que falam que Ele transgrediu a lei porque Ele curou no sábado. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia fala que fazer o bem no sábado é lícito. Então, quando eu e você temos a oportunidade de ajudar alguém e a gente não faz, por causa do nosso julgamento preconceituoso, nós pecamos contra Deus. E por que pecamos? Porque Jesus não mediu esforços e ainda hoje não mede esforço nenhum para nos ajudar.
E hoje a gente vê na sociedade que isso tem se perdido, até mesmo no mundo evangélico, dentro do evangelismo, essas coisas quase não existem mais, ou de fato não existe mesmo. A gente às vezes prega um Cristo Salvador, curador, restaurador, e a gente vai contrário àquilo que Ele nos deixou, o legado que Ele fez, sobre ajudar as pessoas. Às vezes é uma palavra, um conforto. Ô irmão, você está bem? Percebi no seu semblante que você está meio assim, borocochó, está tudo bem, você tem que contar alguma coisa para mim. Às vezes a pessoa se retrai porque não quer compartilhar um problema, porque não há confiança. Por que as pessoas vinham até a Jesus Cristo? Porque elas tinham confiança que Ele haveria de curar. Porque elas sabiam que Jesus Cristo não haveria de olhar para a sua vida pecaminosa. O exemplo disso é Maria Madalena, que foi pega em adultério, que pela lei era para ser apedrejada. Mas Jesus Cristo, que poderia condená-la, era o único que não tinha pecado. Não condenou. E com isso, Jesus Cristo conquistou a confiança, a lealdade, a fidelidade de uma prostituta que veio a se converter e a ser uma seguidora de Jesus. Por isso, queridos, que a Bíblia aqui nos ensina e nos deixa de maneira bem clara e até mesmo profunda, que quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos, nós pecamos contra Deus. Por isso que Ele não nos cobra coisas grandes. E muitas das vezes, irmãos, isso tem a ver com a minha doença, com a sua doença, com a nossa dificuldade. Porque muitas das vezes nós alcançamos a cura do Senhor, muitas vezes a nossa vida é meio que turbulada. Porque a gente é que nem aquela esponja, né, irmãos? Só absorve, mas compartilhar, nada. E isso para o Senhor não é justo. Por isso que a Bíblia fala: de graça receber, de graça dar. Lucas, vamos para o livro de João, queridos. João 9 é o Evangelho, tá? João 9, capítulo 9, versículos 6 a 12. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 6 a 12. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 9, versos do 6 ao 12. Amém? Em negrito, assim, em cima do capítulo 9 aí, no texto aí está escrito aqui: a cura de um cego de nascença. Está na sua também? Então esse rapaz ele era um cego de nascença. Nasceu cego. Ele não perdeu sua visão com o tempo. Ele nasceu cego. Versículo 6 diz assim: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como o mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, o cego mesmo, dizia: sou eu. Perguntaram: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram: pois onde está ele? Onde está ele? Respondeu: não sei. Vocês percebem que esse homem, antes do encontro com Jesus, ele tinha uma vida? A Bíblia fala que ele mendigava. Então esse homem era cego, não tinha o plano do SUS, não tinha ajuda do governo que temos hoje. Hoje quem tem certa dificuldade recebe auxílio.
Pode ser pouco, mas ajuda, dá para comer. Esse homem não tinha auxílio, não tinha nada e nem ninguém. O que lhe restava fazer? Pedir esmola. Era um desolado da sociedade. Em outras palavras, na nossa linguagem, hoje era um qualquer. Era uma pessoa que não tinha importância, era uma pessoa que não era notada, não era vista, ninguém se interessava por ele. Ele ficava simplesmente à disposição da boa vontade e da generosidade de alguém lhe dar dinheiro, ou até mesmo comida. Vocês conseguem imaginar como esse homem vivia? A gente pode ter uma base, mais ou menos, quando a gente vê alguém aqui na rua. Você já viu alguém nessa época de frio? O que faz? Você já viu nos jornais quantas pessoas morrem de frio, pegando livro, porque não tem um cobertor? Não tem um casaco? Aí a gente pergunta assim, ele está assim porque quer, ele vive assim porque quer, tem trabalho, é vagabundo. Vem o nosso velho julgamento. Sempre. Que isso é pecado. O Senhor não se agrada disso. Isso vai contra os ensinamentos do Senhor. E nós devemos parar de ter esses pensamentos e julgamentos. E aqui esse homem mendigava e era cego de nascença. Que mal fez esse homem para ser cego de nascença? Que triste, né? Que, digo assim, que azar grande. Mendigo nas mãos dos outros e cego de nascença. E então ele teve um encontro com quem? Com o Rei da Glória, com o nosso amado Jesus Cristo. E qual foi o método usado aqui para a cura do rapaz? Ele pegou o barro, cuspiu, fez uma laminha, colocou nos olhos do cego e disse assim: olha, vai te lavar naquele tanque lá, tá? O cego nem sabia o que estava acontecendo de fato. E quando ele se lavou, ele viu. E a Bíblia aqui fala que ele era um mendigo que agora não era mais. Era um transformado pelo poder de Deus. Eu sei que eu e você passamos por muitas coisas na nossa vida, doenças que sempre estão aí nas nossas portas, aí, não temos o controle. Inclusive, estou passando uma semana muito complicada. Mas quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, Ele sara, Ele cura as minhas e as tuas enfermidades. Mas precisamos ser, como cego, humildes. Muitas das vezes, irmãos, o poder de Deus sobre é extraordinário na nossa vida, de uma amplitude maior, porque nós somos arrogantes, ignorantes, desumanos, e o nosso ego lá em cima. Muitas das vezes nos relacionamos com Deus até mesmo assim, abastados. Mas pedimos que agradecemos. Se você um dia quiser mais ou menos balançar, se colocar na balança o seu nível de humildade com Deus, preste atenção se você mais quer e agradece. Se você pedir mais, eu sempre faço isso aqui. Eu não estou sendo grato, eu estou sendo arrogante, porque não está bom, eu quero mais. Não está suficiente, eu quero mais. E a gente pede, você tem uma situação boa, você tem uma casa, tem um teto, tem um emprego, tem saúde, mas eu quero mais. E sabe por que as pessoas vêm até a Jesus Cristo? Você não vai ver nada na Bíblia, pouquíssimas vezes você vai ver pessoas oficiais indo até Jesus Cristo. Você vai ver mais ladrões, cegos, prostitutas, encojos indo até Jesus. Sabe por quê? Porque eles não tinham mais ninguém. E quando a gente não tem mais ninguém na vida, aí a gente olha para quem? O papai. Não é isso? E mesmo a gente, muitas das vezes, dando as costas para ele, o que ele faz com a gente? Nos restaura, nos cura. E é assim que ele deseja que a gente também faça ao nosso próximo. Não somente aos nossos parentes, mas ao nosso próximo. E com a intenção, sem disciplinar quem toca. Porque o samaritano não falou assim: olha, depois eu quero que ele me pague. Pega o meu aí, quando ele acordar e tiver santo juízo, você fala assim: o Wesley te ajudou assim, assado, aqui, pode passar das 10 vezes no cartão do seu juízo. Ele não fez isso. Ele só falou assim: o que precisar isso,
pode ajudar do que o que paga. A Bíblia nem fala do samaritano. Vocês entenderam, queridos, como é que funciona? Às vezes, as coisas e as bênçãos, as curas de Deus, não é que Ele não queira nos salvar, porque a gente não tem humildade, não tem reconhecimento igual a esses personagens que a gente está vendo tiveram. Porque a gente vive hoje, quer dizer, um século bem evoluído, desenvolvido, onde todo mundo quer ser independente. O maior pecado da humanidade é querer ser independente de Deus. Esse é o maior pecado. E a gente às vezes comete isso muitas vezes. Lucas 5, 18 e 24. Lucas 5, 18 e 24. Lucas 5, 18 e 24. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 18 e 24. Amém? Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrinhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui mais uma vez a gente vê uma situação não agradável na época de Jesus, que não tinha curso de saúde, não tinha plano, não tinha convênio, não tinha nada do que nós temos hoje. E a gente vê que esse paralítico dependia das pessoas para andar. Eu não sei se você já quebrou uma perna, eu nunca quebrei, mas Deus me livre guarda de quebrar. Eu peço a Deus duas coisas, que não me deixe acontecer. Vivo. Que eu fique sem os meus pés e os meus olhos. Eu acho que isso é terrível. Os meus pés porque me levam para onde eu quero. De bicicleta, eu vou, a pé, eu vou. E os meus olhos porque me conduzem, me guiam. Agora imagine você sem isso. Você enxerga mais ou menos. E esse homem queria porque queria estar diante de Jesus. Então pediu para os seus parentes: olha, de alguma forma você tem que colocar diante de Jesus. Então desceram ele assim do telhado e colocaram diante de Jesus. E Jesus achou tamanha fé daquele homem que falou: olha, não somente a tua doença está curada, mas também os teus pecados estão o quê? Perdoados. Hoje uma coisa que falta no mundo, meus irmãos, e na nossa vida é a fé. A fé que o Senhor vai nos restaurar, nos curar, nos abençoar. Hoje o que falta muito na nossa vida é confiança nele. A minha mulher está ali de prova, minha mulher está desesperada por uma casa e procurou tudo quanto é canto, e na casa aparecer. E a gente dizia: calma, o Senhor é contigo, vai aparecer a casa. Só que a gente tem que estar humilde para aceitar onde é que o Senhor quer. Aqui, meus queridos, a mudança na vida desse paralítico e desse homem aqui no primeiro relato foi nos olhos. Agora a mudança desse homem foi aonde? As pernas. Agora eu pergunto a você: em que área da minha vida e da tua vida o Senhor precisa mudar? Em que situação da nossa vida a gente precisa aceitar a ação de Deus na nossa vida? Esse homem precisava das suas pernas. Às vezes a gente precisa das coisas, mas a gente quer o nosso tempo. A gente quer agora, se eu for agora, eu não quero mais Jesus, porque eu estou apressado, estou agoniado e aquela coisa toda. Mas o Senhor não trabalha assim. Não é assim que o Senhor conduz as coisas. E Ele está vendo o meu caso, o teu caso, a nossa dificuldade. Ele está vendo tudo. Vocês conseguem imaginar? Existe alguma passagem bíblica aqui que fala quantos anos esse homem esperou para ter esse encontro com Jesus? A Bíblia fala quantos anos o cego de nascença tinha quando encontrou Jesus Cristo? Não. Mas eu garanto a vocês que não foi pouco tempo, não.
e anos e anos e anos e anos até encontrar a Jesus. E ele veio. Então, uma coisa que a gente precisa aqui também, queridos, além de aceitar as mudanças de Jesus na nossa vida, é esperar. Esperar pelo seu poder, no tempo dele, porque assim obteremos sucesso. Em Mateus 5, em Mateus 9, 19 e 22, também fala, a gente não vai ler, fala também da mulher que tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, o investimento, tinha dado tantos médicos, e vai para cima e vai para baixo, e não acharam a solução. Até o dia em que ela encontrou com Jesus Cristo. Mas ela não queria uma conversa com Jesus, ela não queria falar para Jesus. Ela apenas falou assim: olha, eu só preciso tocar. Se eu chegar para mim tocar na roupa dele, eu tenho certeza que esse meu problema, essa minha doença tem passado. E agora, como chegar a Jesus naquela multidão? Como chegar até ele, sendo que ela era mulher com esse problema, que também era isolada da sociedade, era excluída da sociedade? E como agora chegar a Jesus? Eu chego a pensar que diversas coisas passam pela cabeça dessa mulher. Como, por exemplo, eu sou imunda. Ele é considerado filho de Deus, o mundo proclama ele como Salvador, como que vai procurar ele? Mas ela continua crendo. E o mais interessante é que Jesus fala, pergunta, quem me tocou? Agora imagina você, uma multidão ali de gente ali espremendo a Jesus, por cá para lá, aí Jesus te pergunta aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Aí Jesus diz: mas Senhor, está todo mundo te pensando aí, uma rua daqui, você pergunta quem te tocou? Ele fala: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. E aquela mulher acanhada, com vergonha, levantou o dedinho. Talvez eu imagino, talvez a multidão abriu assim do nada aqui. Foi ela, aquele dedo de acusação. Porque é assim que acontece, gente. E o que Jesus Cristo falou para a mulher? A tua fé te salva. Eu sei que nós temos problemas, irmãos. Temos filhos, família. Eu sei que hoje a saúde é um caos. É vírus aqui, é dengue dali, é Covid, é tudo quanto. E isso tem feito com que a gente perdesse a fé e a esperança na pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia sempre está nos lembrando dos feitos e das curas que Ele fez na sua época. E eu digo a você que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. O poder de Jesus Cristo não diminuiu em nada. O mesmo poder que Ele curou o cego, o paralítico, a mulher do cego do sangue e tantas outras coisas, é o mesmo poder que Ele tem para me salvar, para te salvar, para me cuidar, para te cuidar. E Ele pede uma coisinha de mim, de você hoje, que é o que falta muitas vezes em nossa vida, que está lá no Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, 1. João 14, 1. Amém, misericórdia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em quem? Em mim. Às vezes, queridos, a gente sabe de uma doença. Eu quero estar aqui no testemunho da minha linha. Quando ela descobriu que tinha câncer, já pode comprar o caixão. Eu vou morrer, não vou ver minha mãe. Eu estou aqui em São Paulo, batendo aquele desespero, meu Deus do céu. Por que isso? O irmão também, Martim, conversou comigo e falou: estou condenado, estou com câncer, estou condenado. As pessoas, quando ouvem o nome da doença, altamente já é, morri, acabou, é o fim. E a gente esquece desse mundo pequeno, mas muito poderoso.
Creiam em Deus, acreditem em Jesus, porque Ele tem poder para nos sarar as doenças, as feridas, para nos dar cura. Hoje está ali a minha cunhada, o Martinho está aqui também, vivo, graças a Deus. Eu estou com meu filho com dengue, mas eu creio que o Senhor haverá de me restaurar antes do sábado, porque em nome de Jesus Cristo Ele vai estar aqui no final da programação dessa Semana Santa. Amém. Ele vai estar bem aqui para a honra do Senhor e ele vai ser batizado para continuar a sua jornada espiritual. Amém. O que falta para mim, meu querido, e para você é acreditar em Deus, que nem o cego fez. Agora imagina você já imaginou que interessante, que assim meio que estranho. Um cego, Jesus fala assim, ó, o cego já era cego de nascença. Aí Jesus vai e pega um lodo e tampa os olhos do cego de lodo, de barro. Aí ainda fala assim, vai lá te lavar. Como que ele vai se lavar? Ele é cego, com a cara cheia de barro. Ele vai ver o que para andar? Como é que ele vai na direção do canto assim, ó? A Bíblia não fala que alguém levou. Vocês leram uma passagem que alguém levou ele lá? Mas ele chegou lá. Não é isso que a Bíblia fala? Ele conseguiu chegar no tanque, se lavou e viu. Vocês conseguem pensar, às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe os detalhes que ela faz para a gente? Quando a gente está doente, a gente pensa, nossa, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Ah, é tão chato o médico, passar 3 horas esperando para um resultado da minha expulsão de sangue, e já dá aquela agonia, dá aquela impaciência. Mas, gente, tudo na vida é um processo. E para a gente ser curado, a gente precisa passar pelos processos para chegar onde é a cura. Então, precisamos acreditar em Deus e fazer o que Ele pede. É para ir para o hospital, Wesley? Tá bom, sim, eu vou. É para tirar sangue? Eu vou tirar. É para tomar soro? Eu vou tomar. É para passar 3 horas lá com o meu filho lá, eu vou passar 3 horas. É processo. E a gente precisa confiar nele e fazer o que ele nos pede. E para terminar, meus queridos, Jeremias 30, verso 17. Jeremias 30, verso 17. Jeremias 30, versículo 17, nos fala assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiar, dizendo, em Sião já ninguém pergunta por ela. Quem é que vai curar a nossa doença? Quem é que vai nos restaurar a saúde? Quem é que fala isso para mim e para você hoje à noite? É o próprio Jesus. É aquele mesmo, dessa época lá do cego, da mulher com fluxo de sangue, do aleijado, e tantas outras curas que ele fez. É Ele que nos cura, é Ele que nos limpa, é Ele que nos restaura a saúde. Ele sabe da minha enfermidade, Ele sabe da tua enfermidade, e Ele é a própria cura. Mas quero dizer uma coisa a vocês, irmãos, para finalizarmos aqui, e é uma coisa bem séria. Só obtém, só adquire, só tem, só consegue a cura na pessoa de Jesus os que o buscam, os que vão até Ele. Vocês percebem que o coxo, o paralítico, foi alguém que desceu porque ele queria encontrar. A mulher do fluxo de sangue foi. O cego encontrou-se com Jesus, creu. Então é preciso, queridos, buscarmos a Deus. É necessário irmos até Ele, para que Ele cure as nossas enfermidades. Ele é o nosso médico, é o nosso doutor, Ele tem um diagnóstico em mão e tem também a receita para nos curar. Mas nós precisamos de um processo. Não é muito diferente disso que nós vimos hoje. Hoje passamos uma viagem, esperamos um pouquinho, esperamos mais um pouquinho.
Aí vamos lá para o médico avalia, aí passa uma receita, tomamos um remédio. Só que o Senhor é um médico que não precisamos ir para viagem, não precisamos esperar horas e horas. A gente vai diretamente onde está, e o que ele fazer na receita, a gente cumpre. Vocês entenderam? E não se esqueçam que um dos pontos para curar nossas enfermidades é também curar aos outros, amar ao próximo. Porque lá na Samaritana, no final do verso da conversa de Jesus com o mestre da lei, fala assim: olha, é o seguinte, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está o quê? Se resume toda a lei. E no final da história ele pergunta para o rapaz lá: entre esses três, o samaritano, o sacerdote, o levita, quem te pareceu que fez a coisa certa? Aí ele fala que foi o samaritano. Aí Jesus Cristo fala assim para ele: então proceda de igual modo. E é o que ele disse para mim e para você também. Se pudermos ajudar, vamos ajudar, para que também sejamos ajudados. Amém? Nosso irmão Djalma vai louvar o Senhor para a honra e glória e para o nosso deleite também.
sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Amém? Que o Senhor continue a te usar grandemente já. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que se renovam a cada manhã. E são elas, ó Deus, a causa de não sermos consumidos, Senhor. Eis que estamos diante de Ti, Senhor, homens e mulheres, pecadores e falhos. Que o Senhor perdoe nosso orgulho, nosso próprio. Que o Senhor venha nos tornar pessoas mais humildes, gratas, que venhamos a Te reconhecer cada dia mais. Que o Senhor perdoe a nossa impaciência, a nossa intolerância. Que o Senhor venha derramar grandemente do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a termos empatia pelas pessoas, amor ao nosso próximo. Que o Teu Espírito Santo nos toque sobre o coração quando tivermos a oportunidade, Senhor, de ajudarmos alguém, Senhor. Que venhamos nos lembrar que um dia, quando o Senhor esteve aqui nesta terra, o Senhor se doou ao máximo por mim e por cada um, Senhor, dos Teus filhos que aí estamos. Que o Senhor venha de uma maneira especial, Senhor, colocar a Tua mão poderosa, curadora, sobre os Teus filhos, ó Pai, que estão enfermos, que estão doentes, Senhor. Sobre o Enzo, meu filho, sobre a irmã Dinés, que está com dengue. Que o Senhor tenha muita misericórdia sobre essas pessoas. Que o Senhor também se compadeça, ó Deus eterno, dos Teus filhos que estão em hospitais, crianças, idosos, pessoas que estão sofrendo, Senhor, por alguma doença, alguma calamidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que derrame sobre eles também a cura, Senhor, para cada um deles. Que o Senhor nos restaure a fé, a comunhão contigo, e que o Senhor nos leve para nossos lares, ó Pai, melhores que aqui viemos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Entregamos a nossa vida, Senhor, em Tuas mãos. É o que nós temos a Te pedir. Não porque haja em nós merecimento, Senhor, mas sim o sacrifício do Teu Filho Jesus